Bem-vindos à TV Guia do Ator desta semana. Hoje o nosso convidado é o diretor Flávio Colatrello. Ele dirigiu várias novelas na Rede Globo e na Rede Record e foi um dos criadores da novela Malhação, que dirigiu entre 96 e 99. Ele está aqui em São Paulo para ministrar um curso de interpretação para a TV e veio aqui na TV Guia do Ator para bater um papo com a gente. Confira! Quando você tem uma história boa, um texto bom, se você escalar o elenco certo e o diretor não atrapalhar, a novela fica muito boa. Sou um ator, na verdade, que por acaso caiu na direção. Sou formado pela EAD, na turma de 82. Tenho basicamente aquela formação paulista, né? Uma formação de dicção perfeita, de fonoaudióloga, de você saber interpretar os clássicos e tal. E eu caí no Rio de Janeiro, que eu queria fazer Globo. Um dia na minha vida eu sonhei em fazer Globo, então fui lá para a porta da Globo. Fiquei muito tempo na porta da Globo. Eu fui daqueles imbecis, daqueles idiotas que ficavam lá na porta da Globo pedindo autógrafo, meio chat, assim. E achei que essas coisas poderiam acontecer dessa forma e não aconteceram, assim. Eu tive que, na verdade, quando eu larguei mão, eu fui fazer cursos de... Eu sou um shiatsu-terapeuta formado, eu fui fazer cursos de shiatsu-terapia e comecei a fazer massagens. Eu estava já com consultório alugado quando a Globo me chamou para fazer a primeira oficina de atores que a Globo teve, se chamava OVNI. Foi em 86. O diretor era... A ideia desta reunião foi da Maria Carmen Barbosa, e o diretor era o Cécio Tirré. Eu fui e me dei muito bem lá com as pessoas gostaram de mim e tal. Teve uma passagem hilária, porque quando eles conseguiram me encontrar, a Maria Carmen Barbosa me disse assim: Flávio, caramba! Eu tinha feito umas pontas na antiga Manchete, uma semana antes, eles tinham me visto e me localizado. Eu falei assim: Flávio, caramba, a gente está procurando você há tanto tempo. Foi muito engraçado, porque ela me chamou para fazer essa oficina, eu entrei lá para fazer a oficina, o Cécio gostou muito de mim, e teve um momento onde o ator vive uma vida mais ou menos parecida com... Às vezes você tá para cachorro quente e às vezes você tá para banquete. Depende da peça, depende da fase, depende de que elenco você tá, depende do sucesso que você tá fazendo. Eu enchi um pouco o saco dessa falta de equilíbrio. E aí quis passar para trás das câmeras. Era uma época que eu estava no Rio de Janeiro, precisando muito de dinheiro. Eu dublava, eu comecei dublando aqui na Alamo, em São Paulo, e dublei na Herbert Richards lá. Fui no Cécio, depois que tinha feito, eu fiquei sabendo que ele ia dirigir uma novela chamada Mandala. E eu fui ao Cécio e falei assim: Cécio, poxa, eu sou um bom ator, você gostou do meu trabalho, eu posso ajudar os atores a ensaiar, ficar na sala dos atores ajudando eles. E ele falou: tá bom, Flávio, vem pra cá, vamos ver o que a gente faz. Aí fui. Nós começamos a trabalhar, eu entrei como estagiário na Globo, ganhando na época o que seria um salário mínimo, uns 500, que seria hoje uns R$500, R$540. Entrei para essa novela. No primeiro dia que eu chego para gravar a novela, era no núcleo do Roberto Thalma, eu escuto um quebra-pau desgraçado numa sala. Não, porque eu não assino, não, porque eu não vou mostrar assim desse jeito. Tinham três ou quatro vozes. Uma era Cécio, outra é Ricardo Waddington, e que na época com 21, 22 anos. E... Roberto Thalma brigando, sai o Cécio bravo da sala, dá uma porrada na porta, ficou nervoso. Eu não faço mais essa novela. Eu falei: Deus do céu, acabei de perder o meu emprego que eu consegui há 20 dias atrás. Entrei na sala dele e falei: como assim não faz mais essa novela? Ele falou: não, já a tua situação está garantida, vai lá falar com o Ricardo. Eu falei: meu Deus do céu, vou falar com um cara que eu não conheço, que o cara tem menos idade que eu. Pô, que coisa estranha. Atravessei a sala num monte de gente que eu não conhecia. Falei: amigo, tá precisando de um assistente de direção? Ele falou, sorriu pra mim, foi super delicado e falou assim: amigo, senta aí, tua situação tá tudo certo, fica tranquilo. Um mês depois, nós tínhamos 3 diretores: Ricardo Waddington, Fábio Sabag
falecido Fábio Sabag, um cara talentosíssimo. Dirigiu muito tempo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E Zé Carlos Pieri, que hoje está na Record. Zé Carlos Pieri foi deslocado rapidamente para fazer Tarcísio e Glória, na época, outro programa do Núcleo Talma. E ficou 2 diretores. O Sabag fica doente e só tinha o Ricardo. Desceu um cara lá de cima, bateu nas minhas costas e falou assim: amigo, você está dirigindo, tá hoje no estúdio, tem 34 cenas. Boa sorte. E aí eu tenho um orgulho, tem uma história maravilhosa que o Paulo Gracindo viu essa cena, meu olho marejou, eu olhei na Globo, antigamente lá no Jardim Botânico, ainda se faz isso, você põe um roteiro na parede para ninguém ver as cenas, tal, que vai ser feito durante o dia. E eu olhei pro roteiro, vi aquelas 34 cenas, cara, meu olho marejou na hora, eu falei, porra, ferrou. Agora eles vão ver que eu não entendo porcaria nenhuma de televisão. Agora não tem jeito, agora eu me senti um abraço, era o Paulo Gracindo, que da sala dos atores tinha visto o papo com um cara chamado Ítalo Granato, que era um executivo da produção da Globo, e me disse assim, Flávio, eu vou te ajudar. E eu virei diretor dessa forma, assim, numa pressão muito grande e, pô, foi muito bom pra mim, porque eu sempre fui um cara de desafios, então eu gostei muito, na verdade, acabei me dando bem. Não há espaço para que você possa relaxar totalmente e mostrar todo o teu talento numa cena. Principalmente quando você faz e você é chamado ao início, que você não tem realmente um terceiro, quarto papel, estão te apresentando. Eu acho que essa é uma situação diferente de um cara começando. A maioria das situações que você pega com um cara começando é uma ponta. O cara vai lá fazer uma cena. E esse cara, ele chega, às vezes com muito talento. Quando ele é mais maduro, ele consegue lidar com esta emoção de uma forma diferente e separar as duas emoções. Separar a emoção que o ator está vivendo e a emoção da personagem. Normalmente, o que acontece com a gente é tentar acalmar. A gente não consegue nem dirigir uma pessoa assim. A pessoa está muito nervosa na maioria das vezes. Volto a te dizer, quando o cara é maduro, ele, por causa da sua idade, ele consegue lidar um pouco mais com a separação, embora ainda fique nervoso. Mas muitas vezes eu peguei gente que não conseguia dar o texto e nitidamente você sabe que era um texto que a pessoa poderia ler e decorar facilmente. Provavelmente ela até decorou, provavelmente ela até veio fazendo no táxi, no carro, estava fazendo na sala de atores, mas aí entrou o Tony Ramos, entrou o Tarcísio, entrou a Glória, entrou o cara, entrou a câmera, entrou a luz, o cara... esta falta de exercício, estar dentro de um estúdio como a gente está aqui, sob a luz, a câmera apontando, atirando para você. Esta hora de voo vai fazer com que o voo fique mais tranquilo. Então, quanto mais você consegue estar nessa situação, por isso que eu sou um pouco contra os cursos, que você vai lá e só grava ceninhas. Eu acho que os cursos têm que ter esta pressão. Tem que ter outros técnicos, tem que ter outras pessoas que não é o professor que está dando a aula, tem que ter a luz, tem que ter a câmera atirando, você tem que ter um clima que force o cara a tentar se expor. Porque a profissão do danado, a gente é chamado a poder se revelar em público. Essa é a nossa profissão, nós temos que ter a capacidade de mostrar momentos íntimos para milhões de pessoas. Isso é muito difícil, pô. Não é qualquer um que consegue. Eu chamo muito a indústria da arte do reflexo. Você tem que ter repertório, como o bailarino, né? O bailarino ensaia e treina para ter repertório. Ele sabe dar uma pirueta ande-ande, ó, e ele é chamado na coreografia dele, no desenho da coreografia, a usar os recursos que ele tem. A televisão é exatamente igual. Você precisa saber chorar, você precisa saber ficar nervoso, você precisa mostrar autenticidade. E isso tudo, às vezes, é muito rápido, porque lá você tem muito pouco tempo para fazer muita cena com qualidade, porque tem que ter qualidade. Então, o tempo destinado ali, o foco não é o ator, o foco é a produção. É você conseguir produzir um certo número de cenas com uma qualidade, com um padrão de qualidade, que ela não pode não ter isto, porque os profissionais envolvidos são reciclados, tanto os diretores quanto os atores. Quando a qualidade não pinta, eles são reciclados, porque lá, para você entrar, você tem que ter qualidade com rapidez. Para ser sincero, é muito complicado, muito, porque o diretor-geral, às vezes, é um cara que está levando para o autor e para o diretor de núcleo uma visão da obra. Às vezes, essa visão da obra não é a visão que o diretor de núcleo e que o autor tem.
Na maioria das vezes, houve uma conversa, um combinado, às vezes anos de trabalho, por isso que as duplas e os trios se formam dentro da TV, para que este entendimento seja mais rápido. Esse entendimento entre o que a história e o autor concebe para um perfil de personagem, para um desenho de personagem, fisicamente falando, psicologicamente falando, porque a gente está falando de interpretação realista. Então, o diretor-geral tem uma equipe e faz parte dela numa grande empresa, os diretores de elenco, que também tem um banco de atores. E o diretor de elenco, ele é um cara que sempre quer apresentar alguém novo. Então ele também quer, o diretor de elenco é o cara que mais quer acertar no elenco. Então, ele é o contato do ator jovem, do ator iniciante. O produtor de elenco, na Globo e na Record, que são as maiores. Imagino que o SBT tenha também, mas eu tenho muito pouca experiência com o SBT. Mas aqueles cadastros que você faz, aquele tipo de acompanhamento, muita gente fica descrente porque nunca é chamado, nunca fez um teste, nunca vai entrar, fica descrente de que isso não é visto, de que isso não é visitado. E é uma mentira. Todos eles sempre vão ali. Às vezes o cara conhece tanto aquilo que ele nem vai porque ele sabe que não tem aquilo que ele precisa. Mas volto a te dizer, a busca de algo muito especial passa por uma procura grande. Então, é muito difícil a escolha de um elenco. Você faz, são 6 ou 7 pessoas, até dizer assim, é ele. É claro que nós estamos falando de atores jovens e atores que nós vamos apresentar. Basicamente você tem conversas e reuniões dos núcleos para falar de que forma você pensa aquela família, de que forma você pensa aquele casal, de que forma você pensa os personagens protagonistas. E isso está embasado no que você sente, no olhar que você tem do que foi escrito na sinopse, nos capítulos, do que está escrito e nas conversas que você já teve com o teu autor também, né? Então, muitas vezes o autor participa dessas conversas, é bom quando ele participa. E as construções vão acontecendo, mesmo as mudanças de caminho, porque como a obra é aberta, às vezes o público não gosta da direção. A direção em que o personagem foi. O autor é o primeiro a sentir isso, às vezes até antes do que o diretor. E pede uma mudança, e essa mudança sempre é conversada, porque o ator tem que trabalhar com muita coisa em aberto. É muito difícil para o ator, porque a gente gosta de defender o personagem, a gente gosta de separar as coisas, a gente gosta de... né? Principalmente se você concebeu um caminho, uma direção, e aí do nada o público fala assim, nananina. Aí o autor chama e fala assim, nós vamos salvar ele por aqui. E às vezes muitas reversões e muitos salvamentos acontecem por causa disso. Tem de tudo. Tem o ator que é muito conservador e essa conversa é uma conversa muito delicada. Tem o ator que é completamente aberto, às vezes até aberto demais, você tem que limitar um pouco ele. Tem de todo tipo. O que eu mais gosto no ator é que ele seja boa pessoa. Que ele seja um cara que a coxia seja muito boa. Que ele seja muito honesto, que ele seja um cara que as pessoas gostem, que ele seja um cara que proporciona ao redor dele a energia do que ele vai precisar para fazer um personagem, mesmo que esse personagem seja um assassino. Porque quando você lida com emoção em grupo, é tanto hormônio, é tanta emoção misturada num ambiente de trabalho que é um ambiente muitas vezes delicado, hostil, tá todo mundo ali em cima da vaidade, todo mundo tem que estar muito bem, muito bonito, muito competente. E essas energias, elas são muito delicadas. As pessoas estão sempre muito sensíveis. Você precisa saber respeitar o espaço um do outro, saber conviver com as pessoas. Eu falo isso até por mim. Muitas vezes eu não soube conviver. E acho que isso é ciência nessa relação, principalmente numa grande empresa. Você tem que ser politicamente não correto, mas você tem que ter socialmente correto. Você tem que entender que o teu trabalho é para ser feito ali dentro do set, ali naquela cadeira e sob as luzes. Depois que sai dali, o que você tem que ser é ser humano. Então, eu acho que no caso do ator, é saber que ele é a humanidade inteira. O dom dado a ele é uma coisa que ele não pode tirar dele e tentar devolver, porque Deus devolve de novo para ele. Então, ele tem que respeitar isso. Muitas vezes, em muitas gerações, os atores eram considerados burros. Os diretores os viam dessa forma. Eu estou falando aí de 20, 30, 40. A gente tem falas célebres até de Hitchcock, até de gente muito importante, muito inteligente, né?
falando que dá pra falar número só, como Fellini, dá pra falar que ator é gado. Essas frases que ficaram um pouco cotidianas e assim, um pouco corriqueiras, assim, um pouco míticas dentro do... Realmente eram verdade, né? Os atores não eram considerados. E hoje eu acho que a interpretação moderna passa por você ser uma pessoa melhor. Se você conseguir se emocionar com as coisas da sua vida, do seu jeito, acho que você vai ter esse repertório que é tão necessário à vida da TV, que é uma arte de reflexo. E para conhecer mais sobre o trabalho do diretor Flávio Colatrello e os cursos que ele ministra, acesse o site Guia do Ator e veja o artigo desta matéria. Até mais! Ele está em São Paulo para ministrar... Ficou muito... Cheguei, comecei. Eu sejam bem-vindos, sempre bem-vindos. Pode ser ele estar em São Paulo? Não, pode ser tudo, né? Errei no final. O que eu fiz? Até mais, né? Até lá.